que é um filho, entrou no PDT 27 anos depois do pai dele dizer não para o Brizola. Em 1998, o Requião estava no auge da fama, tinha comandado a CPI dos precatórios e tinha denunciado o jogo de carimbo lá do Banco Central, que ele dizia que não fiscalizava nada, que era uma caixa preta, que era uma vergonha o jogo de papel que fazia no mercado privado e no mercado de título público dos bancos de Estado. E estava famosíssimo o Requião e tinha denunciado o FHC com a desnacionalização do país, né? Da economia, da indústria, criou o juro mais alto do mundo, descapitalizou as empresas. Foi Fernando Collor, depois teve uma fase curta do Itamar e daí veio o FHC. Destruíram o Brasil Produção. E o Brizola chamou o Requião para recuperar o Brasil, né? A nossa pergunta é a seguinte: o que teria acontecido se o Requião tivesse aceitado este convite? Vamos considerar que o Requião estava cheio de coragem, de energia na época, né? O Brizola viu isso. Então, o que estava acontecendo é que o governo FHC estava sendo um boneco dos banqueiros, né? Eles fecharam os bancos estaduais, entregaram tudo para os bancos privados, né? O Banestado era o melhor banco estadual do Brasil, por exemplo, e o Requião, eu falei com ele naquela época, ele ferveu de raiva. Eu até encerrei a conversa e tive medo de ele ter um ataque do coração do que o governo Lerner tinha feito, de falir o Banestado e para ter que entregar para o Itaú a custo praticamente zero e a dívida do banco para o povo do Paraná pagar. E o Banestado era um grande investidor no desenvolvimento do Estado, era um fomentador, né? Então, o Paraná perdeu isso, né? O Paraná, que era um estado industrial, virou um estado agrícola, né? Então, era o Banestado e o Banco do Estado do Ceará, que era com o Ciro Gomes, que também era um dos melhores bancos estaduais do Brasil e tinha feito um grande investimento, criou o Milagre Cearense, financiamento, e o Ceará, que era o estado mais pobre do Brasil, se transformou no mais rico do Nordeste. E tudo isso foi passado para os bancos privados, né? E o Brizola estava vendo a destruição da economia brasileira. E aí, a nossa tese é a seguinte, que o Requião, dificilmente ele ganharia a reeleição do FHC em 1998, porque a mídia estava com o FHC, tinha muita... o FHC, ele não dizia nada com firmeza, né? E a mídia gostava desse papo furado. Então, assim, mas ainda que, olha a crise ali, ó, todo lugar que a gente vai tem coisa para alugar. E aí, tudo para alugar porque o povo precisa botar dinheiro e está sem dinheiro. Então, assim, ou para vender, né? A gente acha que o Lula não teria ficado sozinho, que teria uma sombra para ele no centro-esquerda brasileiro, que não seria essa falsa esquerda aí do PT e dos puxadinhos dele, né? Que, como o Brizola dizia, é a galinha que cacareja para a esquerda e põe ovos à direita. Então, a gente acha que, ainda que o Requião não ganhasse, o debate teria sido muito mais rico e teria assim, uma concorrência contra o PT, né? Porque em 2002, depois,
só teve o Lula e o Ciro Gomes concorrendo pela esquerda, praticamente, né? O resto era, assim, muito nanico, né? E aí, se tivesse uma sombra maior, um peso de um Requião, junto com o Ciro, né? Como o Ciro fez quando depois entrou no governo do Lula como ministro, junto com aquele vice-presidente que criticava o Lula, o juro e os abusos do governo do Lula, se tivesse assim uma sinergia, uma somatória de fatores, o Lula não teria ficado nessa moleza aí com esse papo furado de que nunca antes nesse país, porque o governo do FHC passou por cima do PSDB. O PSDB tinha gente boa, da verdadeira social-democracia, tinha gente histórica do combate à ditadura, do desenvolvimento do Brasil, né, do investimento social, do investimento econômico, tecnológico, mas o FHC passou por cima dos caras, e o ministério dele, né? E eles fizeram o jogo dos banqueiros, o jogo dos americanos, e aí os estados que eram financiadores do desenvolvimento viraram endividados, começaram a ficar passivos, né? Eles eram proativos, eles faziam acontecer, né? E eles trocaram essa coisa que existe umas críticas, que tinha corrupção e tal, mas era só limpar a corrupção, né? Assim como tinha corrupção nos bancos. O Banco Central, de lá para cá, até hoje não limpou toda a corrupção dos bancos. Limpou um pouquinho, fez umas regrinhas e tal, mas tem muito abuso ainda. E assim como deviam ter limpado dos estados, mas sem tirar a capacidade do país inovar, de investir em ciência e tecnologia, de financiar o desenvolvimento, né? Então hoje é só dinheiro de verba de orçamento secreto, só coisa, café pequeno, né? E na época não, era um Brasil potência. Então os estados pegaram lá umas dívidas, botaram um super juro, os estados ficaram pagando isso aí, até hoje tem estado aí que dá 15% do orçamento, tem estado que dá 20%, e o Brasil que dava lucro, o Brasil que era modelo, o Brasil foi modelo para a China fazer o grande desenvolvimento que fez, né? O Brasil foi modelo para outros países que se tornaram tigres asiáticos e etc. Então, lógico que tinha erros também antes, né? Mas em vez de corrigir os erros, eles mataram a vaca, em vez de matar só os carrapatos da vaca. Então, assim, e o Requião, ele estava prestigiado no MDB da época. Ele foi escolhido para ser o relator da CPI porque ele era um cara poderoso, ele tinha uma capacidade de análise, de enfrentar, de jogar os números e de fazer o confronto, né, dos fatos, das mentirinhas que saía na mídia. Ele botava a realidade. E o pessoal do PMDB, do Rio Grande do Sul, uma parte, não toda, mas uma parte do Nordeste, uma parte de outros estados do sul do Brasil, eles eram Requião. O Requião tinha ali quase metade de apoio do MDB na época. Então, ele não ia se eleger, mas ele ia fazer. O Ciro Gomes, na época, fez acho que 13% naquela eleição. O Requião, com o PMDB, poderia ter feito lá uns, vamos dizer aí, de 15% a 20%. Então, isso aí seria um somatório, né? E aí o PT ia ter sombra, não ia ficar nessa moleza. O Requião não concorreu porque ele achava que a posição dele no estado do Paraná era boa para ele ganhar a eleição 4 anos depois, né? Então ele quis marcar o território, porque ele perdeu por uns 5%
em 98 para o Lerner, a reeleição do Lerner. Inclusive eu falava com o Benedito, o homem de marketing, de propaganda do Requião, e eu dizia para ele: ó, Benedito, as pesquisas davam 15 de vantagem para o Lerner, mas eu tinha feito umas pesquisas, umas pré-pesquisas minhas, pequenas, né, de amostra aí de 100 pessoas, e eu falei: não, Benedito, esse 15% aí é furado. O Requião, o Lerner tem uma vantagem aí de 4 a 10% no máximo. E aí, aí até dei umas sugestões, porque a campanha do Requião estava muito focada, eles botavam lá umas porcas, uns parafusos em cima de um prato e diziam: Lerner, você acabou com o Paraná e agora o que o povo vai comer, né? Eu dizia: ó, você tem que diversificar, você tem que botar um pouco de inovação na campanha e mais umas coisas, que daí você soma 10% e ganha. Isso na estadual, depois do Requião ter desistido da proposta presidencial do Brizola, né? Mas assim, ele achava que tinha que marcar o território para depois, em 4 anos, porque era difícil combater quem estava no cargo pela reeleição, mas que 4 anos depois ia dar ele, como deu realmente, né? Mas a nossa questão é a seguinte: se ele tivesse concorrido a presidente, ele teria se fortalecido nacionalmente, e aí o orgulho do Estado de ter um candidato presidencial poderia ter ajudado o Requião também no governo do Estado 4 anos depois, e aí teria feito mais verdade, sem esse papinho mole do PT, que na campanha de 2002, quando o Lula se elegeu a primeira vez, ele falava que ia defender as mulheres, que ele ia defender os pobres, mas que ele assinou a carta dos banqueiros, né? Então, assim, não que banqueiro seja ruim, mas tem uma ala ruim, tem uma ala corrupta dos banqueiros. Então, essa ala corrupta que estava mandando no governo na época do FHC, continuou mandando na época do Lula, e o Lula ainda aumentou o juro, aí endividou o país de vez. Então, um país super endividado, essa dívida que agora está destruindo o governo Lula em 2025, vem daquela época. Então o Lula está comendo do veneno que ele mesmo criou, né? E aí o país hoje está sem perspectiva, né? A não ser que a gente tenha aí o Ciro Gomes, que tem uma proposta de limpar esses déficits, diminuir um pouco os abusos de mordomia, de gastos, que investimento precisa ter, né? Mas não abuso de gasto, né? E aí você passa a ter uma perspectiva nova, né, no país, né? Olha aí, ó, a crise, olha. Muita coisa para vender, para alugar. Então agora cabe ao Requião Filho, que está entrando no PDT, recuperar esse potencial do Brasil potência, que foi desperdiçado no passado, e que o Requião pai não aceitou o convite, a incumbência, porque o Requião Filho já entrou batendo, né? Ele quer que o Ciro seja candidato a presidente pelo partido, ele quer combater aqui esses papos do Sérgio Moro, que fez o combate à corrupção, mas que passou por cima da lei em algumas coisas, e que não tem experiência econômica, que o povo quer dinheiro no bolso, quer comida na mesa, quer benefícios, né? E não adianta viver só de papo de combate à corrupção. É importantíssimo, o país está corrupto, está destruído, mas dessa maneira que foi feito, não foi um combate à corrupção que deu certo, né? A corrupção continua aí. E é isso aí, o velho Brizola tinha razão, né? O país precisava de mais argumentos
construtivos, sem papinho furado, dessa esquerda falsa que está aí. E Requião Filho, seja bem-vindo, né? Você tem a possibilidade de fazer uma transformação aí no Paraná, que hoje está com um imposto altíssimo. O governo do rato aumentou o imposto, não faz quase recuperação de estrada, não fez as ferrovias que prometeu, está vivendo só encostado no sucesso das cooperativas agrícolas, que são privadas, que não são do Estado, sem financiar elas, mas colhendo os louros, mas não fez uma transformação. O Paraná vive de salário mínimo hoje. As pessoas, para ganhar dinheiro, têm que ter 2 empregos e 2 salários mínimos, e não tem tempo de viver. Então, agora que está prevista aí a falência das contas públicas em 2026 e a falência da dívida federal, que foi iniciada pelo FHC e continuada pelo Lula, agora é hora de trabalhar na recuperação do Brasil. E aí o Requião tem potencial. O filho e o pai estão por trás, 27 anos depois do convite do Brizola. Sejam bem-vindos, vamos dar as mãos e vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos corrigir tudo isso aí. Um grande abraço a todos.